Olá, bom dia. Que bom podermos iniciar mais esta manhã juntos para refletirmos em torno da obra Jesus e a Atualidade, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nesta manhã nós vamos falar de amor. Vamos chegar ao capítulo 4, que tem como título Jesus e Amor. E nesse capítulo, nós vamos ver que a figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, características de uma cultura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. É interessante a gente observar esse texto de Joana, porque a impressão que nós temos é que, decorridos 2022 anos da vida de Jesus, nós ainda estamos tão presos, né, a esses formalismos, a essa cultura primitiva, a esse conservadorismo hipócrita. Mas quando a gente para pensar bem, a gente vê que felizmente não somos todos nós, né? Alguns seres humanos já conseguiram transpor isso, tendo justamente Jesus como guia e modelo. Ele, em sua profunda, né, integração com a consciência divina, ele trazia em si uma segurança diante da vida, porque ele entendia a vida como um fluxo natural, como algo, né, que é um processo de crescimento, de passagem importante para o desenvolvimento do espírito. Isso fazia com que ele tivesse equilíbrio, mesmo diante dos desafios pelos quais Jesus passou. Porque nós vamos ver que Jesus não teve uma vida isenta de desafios, ao contrário. E aí, a benfeitora Joana de Ângeles continua o texto afirmando justamente isso: portador de uma lídima coragem, se insurgia contra a injustiça, onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. E é interessante que Jesus se insurgia, mas não de forma, né, a julgar, a condenar, a massacrar as pessoas, porque ele entendia que aquele era o momento de cada um daqueles espíritos que lá estavam. Mas ele insurgia contra a injustiça justamente trazendo reflexão. E é nesse contexto que nós vamos encontrá-lo perguntando, né? Quem não tiver telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Então, ele não diz para você, ó, você está errado, não, ele faz com que você reflita, olha, você é 100%, você se garante que você é tão perfeito assim que você tem o direito de julgar o seu irmão? Então, Jesus é muito humano, e dentro desse humano ele nos faz, né, refletir sobre isso. E ele chega ali naquela situação em que todos condenam a mulher adúltera, e ele sabe, né, que por mais que houvesse um consenso ali geral que atribuísse uma certa legalidade ao que estava para ser feito, ele sabia que aquilo não deveria ser feito, porque não era o correto.
Então, numa sociedade agressiva e perversa, Jesus chega e elege o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como a terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Porque a verdade é que quando nós guardamos mágoa em relação a algo que nos fizeram, a alguém, quem mais sofre somos nós mesmos, porque a mágoa permanece em nós, o sofrimento permanece em nós, a dor vai permanecer em nós, nós vamos gerar enfermidades psíquicas e até físicas decorrentes dessa mágoa. Então, na verdade, o amor e o perdão são, sim, terapêuticas eficazes contra as enfermidades. E é muito importante essa frase seguinte de Joana, porque ela vem justamente reforçar esse papel de mestre de Jesus, porque ele não apenas ministrava os ensinamentos através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum, Jesus se submete às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou o encontravam. Por amor, Jesus elege um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Com amor, ele liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Por amor, ele atendeu a estrangeira Ciro-Fenícia que lhe pedia socorro para uma enfermidade humilhante. De amor estavam repletos o seu coração e suas mãos para esparzi-lo com os espezinhados, fossem eles um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho prodígio, o filho pródigo, né? Desculpa, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Sempre havia, né, amor na trajetória de Jesus, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Compadecia de todas. No entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhes os passos, as palavras e os pensamentos. Jesus tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual, né, auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Que bonito esse texto, né? Porque nos mostra realmente o amor como a solução para muitos dos nossos problemas. Nós ainda temos muitas dificuldades de amar. Nós temos muita dificuldade de olhar para o nosso irmão de trajetória como um companheiro de jornada. Nós ainda somos muito egoístas, muito individualistas. Nós até queremos o bem do outro, mas a gente quer o nosso bem primeiro, né? Então, a gente precisa trabalhar isso em nós. A gente precisa entender que a gente faz parte de uma sociedade em que todos nós somos irmãos. Todos nós temos potência divina dentro de nós. Todos nós devemos amar e merecemos ser amados. Todos nós merecemos ser acolhidos em nossas dores e devemos acolher aqueles que precisam ser acolhidos. Precisamos saber estender as mãos e também buscar ajuda quando precisarmos. Isso é a vida. Vida é troca, vida é comunhão. E Jesus não chegou aqui na Terra e permaneceu isolado, ao contrário, ele chegou e viveu plenamente entre seus irmãos, mesmo aqueles que, dentro de uma perspectiva espiritual, aparentemente, né, se encontravam numa escala evolutiva ainda inferior em relação à sua, mas ele não fazia distinção, ele seguia, e ele seguia caminhando, confiante, com coragem, né, vivendo a vida de forma plena.
honesta, sem se vincular, né, aos formalismos da época, mas vivendo, tendo por base o sentimento real do verdadeiro amor. Que nós possamos, então, nos inspirar nos ensinos e na verdade que Jesus nos trouxe e possamos também vivenciar e trazer mais amor para as nossas vidas. Muita paz para todo mundo, um bom dia.